Então vamos lá. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que deixar o usuário ativo igual assim. Tá? O segundo ponto é quando você inserir um funcionário e esse funcionário automaticamente tiver um dos cargos que nós definimos, que é tesoureiro, recepcionista ou corretor. Então, quando ele tem um desses cargos, ele insere na tabela de usuários. Então, nesse momento, eu também quero que ele insira com campo ativo igual assim. Beleza. Quando você fizer uma edição nesse funcionário, se você alterar o campo ativo, ele também tem que alterar no usuário, tá? Então, depois de foto aqui, ó, nós vamos passar também, se bem que não pode ser aqui não. Eu vou fazer o seguinte, para deixar ele ativo ou inativo, vai ser um pouco diferente. Então não, então vamos fazer assim, ó. Vamos manter essa quantidade de campos aqui mesmo para esse editar. Tá? Só que na hora que inserir, que ele insere como ativo. Porque eu pensei numa coisa um pouquinho diferente. A edição dos nossos funcionários, ela funciona aqui, ó, por esse botão e esse salvar. Só que eu quero deixar ele ativo e inativo de uma forma um pouco mais rápida, com um botão aqui do lado, onde eu posso marcar, ele fica ativo, e se eu desmarcar, ele fica inativo. Então, para ter uma praticidade um pouco maior para o registro. E esse script, esse Ajax que vai fazer essa ativação ou inativação do registro, ele vai também alterar na tabela de usuários se for necessário, ok? Uma coisa que eu quero fazer aqui primeiro então é o seguinte, aqui na tabela de usuários você vai precisar de modificar para os 3 campos, colocando aqui, ó, ativo sim para todos eles. Então sim, esse outro também sim, porque eu estou fazendo manualmente porque, como nós não tínhamos colocado antes, ele não recebeu valor, né? Do jeito que vocês estão vendo ali, ó. E aqui também sim. Pronto. Se bem que nem precisava de eu ter feito isso, né? Por que que não precisava? Porque quando eu fizer a opção aqui no de funcionário, ele vai ter que alterar lá. Então, vai dar na mesma. Para poder fazer isso aí, nós vamos fazer o seguinte. Vem aqui no arquivo listar, na verdade, listar.php do Ajax de funcionário, tá nessa pastinha aqui de funcionários, ó, para quem fez o modo anterior, criou ele aí, né, e viu o passo a passo de como fazer isso. Aí nós temos aqui 3 campos, que é o editar, o mostrar e o excluir. Pode ser depois dessa LI do excluir, tá? Depois da LI do excluir, copia essa aqui, ó, do editar, coloca ela aqui e faz o seguinte. Aqui não vai ser editar, vai ser ativar. Ativar. Pronto. E aqui ele vai passar o ID e ele vai passar o seguinte. Vamos colocar aqui uma variável chamada ativo. Prontinho. Nada além disso. O resto aqui, ó, eu vou tirar. Ok. Então, ele está passando o ID e está passando o valor de ativo. Esse valor de ativo, ele pode ser sim ou não. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Nós vamos criar uma verificação aqui acima, para ele receber também o ativo, porque ele não recebe esse campo. Então, vamos criar uma variável aqui chamada ativo e ativo. Pronto. E aqui eu faço o seguinte, se o ativo for igual assim, melhor, porque se ele já tiver ativo, ele vai desativar o registro. Então não faz muito sentido aquilo ali. Vamos só deixar ele sendo passado aqui, para nós podermos ver. Por enquanto vai ser isso. Eu esqueci uma outra coisa também. Tá? Então aqui ele vai passar o ID e se ele é ativo ou não. E aqui não é editar dados. Aqui nós vamos ter que colocar aqui, ativar ou desativar. Então isso aqui também vai ter que vir com base numa variável. Não vai poder ser feito desse jeito não. E aqui não é o edit. Nós vamos utilizar um square. Pronto. E esse square nós vamos utilizar ele como Vou ter que olhar um modelo aqui também para ele, porque se eu não me engano ele vai ficar fechado. E eu não quero ele fechado assim, então ele tem que ficar sem o preenchimento, tá? Sem esse preenchimento ali. Então daqui a pouco eu olho o modelo ali para ele. E eu não quero ele como text primary, eu quero ele como text secondary. Acho que vai ficar melhor também assim.
não tem o Secondary para o template. Deixa eu ver se ele tem um Dark. Se ele não tiver, eu já verifico. Não tem também. Eu verifico uma condição aqui para ele já na próxima aula. O que eu esqueci foi de colocar no cadastro do próprio funcionário que toda vez que eu cadastrar ele, o ativo também inicie como sim. Na próxima aula eu faço isso.